Isso é o que importa mais. Obrigada. Pedro, obrigada pelo paper, é um tema bem Obrigado complexo. pela presença. Eu que agradeço o convite. Fiquei com muitas perguntas. Tem várias coisas que eu gostaria de entender melhor. Primeiro, assim, o que muda no paracérebro das consciências envolvidas? Você falou que, temporariamente, duas se fundem em uma. E o que você percebe que mudou em você depois? O que você observa que mudou na consciência? Tipo, o que muda no paracérebro? É uma pergunta difícil. O que eu percebo é o seguinte, vou responder genericamente, depois tentar ser mais específico. Genericamente, o que muda é o seguinte, você fica mais consciente, não só na hora, mas depois. Tudo seu fica mais consciente, as parapercepções, a pensenidade, você se sente menos consciente, você tem um distanciamento da vida humana e assim por diante. Então, só que isso vai, vamos dizer, murchando quando a gente entra na vida. É bem típico, a mesma raciocínio que a gente faz quando a gente faz um curso de campo, que a gente tem aquele momento ótimo e depois vai diminuindo. Só que, em termos de parapercepção, isso fica mais agudizado. Então, eu tenho até que tomar cuidado, porque eu tendo a ficar mais eufórico, né, mais imprimené, eu tendo a perceber mais a coisa dos outros, então tenho que tentar ficar mais quieto. Então, é um paradoxo, porque eu no caso, eu tento me conter mais, mas por dentro eu estou muito mais eufórico. Em termos de coisas mais específicas, é como se eu estou chamando, né, estou usando uma expressão que é uma dessas aí que eu tenho que escrever, que eu chamo de, como é que eu estou chamando de insinuação paracerebral, que é até um paradoxo, porque é como se fosse a insinuação do extrafísico para o intrafísico. Então, essa é a ideia. A insinuação do paracérebro no cérebro. Óbvio que eles dois trabalham juntos e já existe isso, mas o que eu quero dizer é como se houvesse um percentual maior do paracérebro no cérebro. Então, na prática, você fica mais parapsíquico. A sua sinalética aprimora, as suas ideias aprimoram, as suas retrocognições aprimoram. Então, nesse momento, você fica muito mais... Só que você percebe nitidamente que tem um teto ali. Você sabe que isso não é você está extrapolado, eu procuro aproveitar. E o que mais me ajuda nessa fase aí final de reciclagem é como expandir esse teto. Entende? Então eu vejo que, como eu estava falando, uma coisa que pega muito às vezes é disciplina, organização, por exemplo, você querer abrir mão do que você é para você ser uma coisa diferente, isso é o mais difícil. Porque assim, demorou tanto para eu ser essa pessoa tão legal que eu sou. Veja, e aí, mas eu estou falando sério, quer dizer, porque até nós vamos ter o Roda Viva, né, que está presente comigo, que é o seguinte, eu considero que a minha mega reciclagem nessa vida foi justamente ser menos fechado, ter um nível de fechadismo menor, ou um abertismo maior. Então, você meio que está satisfeito com isso. Só que você chega num ponto e você fala, isso aqui já não é o suficiente, então você precisa abrir mão disso. Óbvio que não vai abrir mão de tudo, mas mesmo essa nova característica, ela, às vezes, a gente fica inseguro de fazer. Então, sendo mais explícito, quando eu saio do corpo, eu me vejo de uma maneira muito mais séria, direta, sem muito insegurança. E essa minha vida, com isso tudo que tem, eu sou do jeito que sou, mas ainda tem muito dessas características, entende? Então, eu preciso ser mais sério, eu preciso ser mais direto, eu preciso ser mais seguro em várias coisas. Então, essa transição dessa reciclagem é que eu percebo direitinho quando eu estou nessa fase extrapolada. Então, o paracérebro ele se manifestou. Aí você fala, e aí, vai ou não vai? Porque se for, eu vou ter que abrir mão de uma série de coisas. De um ego que eu venho construindo nessa vida. De um jeito, não é nada radical, mas, por exemplo, eu vou ter que ser mais seletivo, mais realmente sério, sem ser... Aí eu fico preocupado de cair numa condição de ser muito, às vezes, carrancudo, que eu tenho a tendência. Então, esse é o meu processo, entende? Então, o paracérebro ele vai se manifestar mais como você é na condição extrafísica aqui.
eu sempre fiquei na dúvida, né? Eu já comentei isso também. Uma vez isso aqui estava lotado, o professor Valdo dando mini tertúlia, aí, assim, do nada, não tinha muito a ver com o contexto, ele virou e falou, desse povo todo aqui, fulano e beltrano são os que se manifestam mais como consegues aqui. E eu era cada um de um jeito, cada um de uma idade, cada um de uma condição, e eu, enfim, perguntei, mas ele não quis aprofundar, e eu fiquei de olho nessa condição. O que faz nós aqui sermos mais consegues do que consins? Nas dinâmicas, curso de campo, na TENEPS, a gente tem esse vislumbre. Então, a gente precisa olhar e tentar pegar no nosso caso, como é que eu sou como consegues? Como eu tenho experiência extrafísica de projeção, eu tenho uma noção do meu jeitão extrafísico, e aí eu comparo com isso, entende? Então, tentar puxar mais esse aspecto. Um deles é que a consciex aqui, desses indicadores, é aquela pessoa que ela é mais desenvolta, que ela tem uma desenvoltura maior, ela não se prende, ela faz tudo que todo mundo faz, mas o rendimento dela é maior. Né? Pega o professor Valdo, tinha tudo que todo mundo tem aqui, tem um corpo, tem a vida, tem as 24 horas, tem as doenças, tem tudo, mas ele se safava melhor desde pequeno, não só na aposentadoria, vamos chamar assim, né? Desde que ele trabalhava e tal, entende? Então, um dos aspectos que eu vejo é seriedade, rendimento, sabe? A pensenidade, o quanto que eu consigo ficar mais conectado ao processo extrafísico e não só ao processo intrafísico. Então é isso, a modificação do paracérebro é tanto do ponto de vista funcional, do funcionamento dele aqui, como do ponto de vista qualitativo. Pensar em coisas que não pensei. Por exemplo, uma outra ideia que isso aqui me deu, que eu não sei se eu vi isso em algum lugar, acho que eu nunca vi, que é o seguinte, nós falamos muito de plasticidade cerebral, mas e a paraplasticidade paracerebral? Ou seja, o quanto mais nós estudarmos as VERPONs, fizermos a TENEPS, fizermos curso de campo, epicentrismo, parahibridismo e tal, mais o paracérebro vai se modificar porque você está estimulando ele. Aí eu lembrei de um verbete que eu escrevi que chama Dicionário Cerebral Verponológico, que a base é exatamente essa. Quer dizer, quanto mais a gente tiver intimidade com as VERPONs, melhor, porque a gente vai entender e vai aplicar e tal, mas não só isso, mais o seu paracérebro está se modificando porque você está pensando em coisas que você nunca pensou. Quando, nas milênios de vidas, aí nós tivemos isso, entende? Então, eu acho que, agregado a isso, quer dizer, além disso, além do estudo da cognição, você tem a chance de ter uma consex sadia com você, aquilo não tem preço. Então, uma das coisas que eu acho que nós vamos pensar quando dessomarmos é isso, o efeito paracerebral de tudo que nós fazemos aqui, que às vezes não aparece tanto. Óbvio que aparece nas nossas decisões, nas reciclagens, mas a gente não tem condições de ver o efeito disso ainda. Mas eu acho que tem alguma coisa nesse aspecto aí.